período de janeiro a agosto de 2020. O que é audiência pública? É um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração e execução dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Da transparência, controle e fiscalização. Lei Complementar número 101. Artigos 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Porém, esta audiência pública não pode ser não será possível a realização em loco devido à pandemia que estamos vivendo e em respeito aos decretos estaduais e municipais que impede a aglomeração de pessoas. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020 no município de Itamari. Resultado primário. Indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Resultado primário e resultado corrente. O déficit corrente registrado indica que não houve cumprimento da meta para o segundo quadrimestre de 2020. O resultado primário ficou negativo em R$ 474.947,30. Logo, a receita primária ficou em R$ 15.984.000 e a despesa primária ficou em R$ 16.369.000. Resultado nominal. O resultado nominal equivale à variação total da dívida fiscal líquida no período, ou seja, a diferença entre o início do período, que é o início de janeiro, e o final do período, que é o final do mês de agosto. O resultado nominal se comportou positivamente em 1.830.000. A dívida fiscal no início do ano, o final do exercício anterior, estava em 36.139.000 e a dívida fiscal líquida em 31 de agosto de 2020 ficou em 34.309.000. Das receitas totais, o valor previsto na LOA foi de 30.840.000. O valor realizado até o período foi de 15.920.000. O valor da receita realizada corresponde a 51,62% da receita estimada para o exercício. Das receitas públicas, estas são divididas entre receitas correntes e receitas de capital. Foi arrecadado de receitas correntes 17.217.000, que equivale a 55,34%. De receitas de capital, 138.000, que equivale a 5,98% do que foi orçado. Dentro das receitas correntes, são divididas entre receitas tributárias e transferências correntes. As receitas tributárias são ISS, IPTU, ITBI, imposto de renda, taxas, entre outros impostos municipais. O valor arrecadado foi de 126.000, que equivale a 18,303% do que foi orçado. De transferências correntes, o município arrecadou 17.052.000. De FPM, o município arrecadou 6.149.000. De ICMS, 1.327.000. Despesas. O valor previsto na LOA foi de 30.840.000. O valor realizado até o período foi de 14.754.000. O valor da despesa realizada corresponde a 47,84% da despesa fixada para o exercício de 2020.
das despesas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital. De despesas correntes, são despesas de custeio. O município o município executou 13.720.000, e despesas de capital 1.033.000. Dentro das despesas correntes são divididas entre pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Um dos limites que o município tem que cumprir, tem que respeitar, são os limites de gasto com pessoal e encargos. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece os limites de despesas com pessoal nos artigos 18 a 23. Segue a tabela de cálculo para os gastos com pessoal e ela é baseada na receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que foi de 24.871.000. O limite máximo que o município poderia gastar com gastos com pessoal dessa receita recorrente líquida seria de 13.430.000, e o limite prudencial 12.759.000. Porém, a despesa realizada com pessoal foi de 16.872.000, que equivale a 69,99% da receita corrente líquida. Porém, então o município não está cumprindo com a legislação neste quesito. Outro índice que o município tem que cumprir é o mínimo de 15% de investimento em saúde com recursos próprios. O total da despesa com saúde até o mês foi de 2.814. O valor financiado pelo SUS com recursos do SUS no município foi de 1.546.000. O valor investido foi de 1.268.000, o que equivale a um percentual de 16,38%. Portanto, está cumprindo com a legislação desse índice constitucional. O valor investido acima do índice até o período foi de 107.000. Outro índice é o valor da despesa com educação com recursos próprios. Despesas em educação com recursos próprios. A despesa total com MDE até o mês foi de 5.294.000. Despesa com MDE são as despesas de Fundeb mais o valor investido pelo município com recursos próprios. O valor do Fundeb foi de 5.478.000. O valor investido pelo município foi de 567.000. O percentual aplicado com MDE no município até o período foi de 24,60%. Portanto, o município ainda não está cumprindo com a legislação, mas tem até o final do exercício para cumprir. O valor financiado pelo FNDE foi de 393.000. O valor financiado pelo QSE, a cota de salário de educação, foi de 145.000. De receitas ordinárias e convênios ou convênios, 16.000. O total das despesas com a Secretaria de Educação no município de Itamari foi de R$ 5.849.475,70. Aplicação dos recursos do Fundeb. A receita total do Fundeb no período de janeiro a agosto foi de 5.628.000, e a remuneração do magistério, os gastos com remuneração do magistério, que são salários e encargos de professores, coordenadores e diretores escolares, ficou em R$ 4.466.968,57, o que equivale a 79,36% da receita total do Fundeb. Então o município está cumprindo com a legislação nesse quesito, que estabelece que seja gasto com remuneração do magistério um mínimo de 60% da receita do Fundeb com a remuneração do magistério. Repasse do Odécimo, o município teria que repassar 631.922 centavos e repassou 631.919,60 centavos. Uma diferença de 42 centavos que o município logo vai ajustar. Tem até o final do exercício para ajustar esse valor. Aqui uma tabela dos saldos por fonte de recurso. Cada linha equivale a uma fonte de recurso. Segue a primeira, recursos ordinários livres. Tinha em 31 de agosto
no saldo, nas contas, esses valores que estão alinhados nessa tabela. Em recursos próprios tinha 363 mil, em educação tinha 875 reais, salário de educação 33 mil, FNDE 107 mil, e assim vai por diante. E o total disponível em 31 de agosto, nas contas da Prefeitura de Itamari, era de R$ 2.875.960,83. Segue, muito obrigado pela atenção. Essa foi mais uma apresentação da audiência pública do município de Itamari, da audiência pública que compreende o segundo quadrimestre, o período de janeiro a agosto de 2020. Obrigado pela atenção e até a próxima.